nos arrepender outra vez. Nos acende só mais uma vez. Oh Espírito Santo, amado Senhor nosso, nós viemos diante do Senhor realmente com esse clamor de arrependimento, com esse clamor de quebrantamento, com esse desejo, Deus, de nos arrependermos de novo. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos hoje, que as verdades da Tua palavra entrem em nós poderosamente, que as verdades da Tua palavra, ó Espírito Santo, nos confronte como mulheres submissas à Tua palavra, governadas pelo Teu domínio, pelo Teu poder e autoridade, e reconhecendo que a Tua palavra é a verdade e o Senhor reina para sempre. Nós queremos, Deus, conhecer a nossa fraqueza. Nós queremos hoje conhecer as nossas tristezas. Nós queremos conhecer aquilo que em nós ofende a Tua glória. Nós queremos hoje, Deus, ouvir a Tua voz aqui. E nós queremos nos arrepender outra vez, Deus. Nós queremos nos arrepender outra vez, Senhor. Nós queremos. Aqui está o nosso coração. Aqui está o nosso espírito. Aqui está a nossa mente, amado Espírito Santo. Aqui estamos nós, com tudo que temos e que somos, diante da Tua presença, querendo ouvir a Tua voz. E queremos celebrar a vida nova que o Senhor tem para nós. Obrigada, Deus, por cada mulher neste lugar. Obrigada pelo mover do Senhor através da adoração e pela Tua presença santa, amado Senhor, em nós. Obrigada por esta noite. Obrigada pelos Teus rios liberados neste lugar. As Tuas cachoeiras estão liberadas com águas vivas, com águas purificadoras, com águas restauradoras, com águas que renovam, com águas férteis, com águas que estabelecem um trono de glória e de louvor. E essa presença santa e perene, oh Deus, vem sobre nós com as Tuas águas. Vem sobre nós com o Teu avivamento. Vem sobre nós com a Tua verdade. Obrigada. Obrigada por esta noite em Tua presença. Obrigada, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí onde você está, com força e com muita sabedoria, né? Que Ele merece a honra, a glória e todo louvor. Aleluia. Agora você pode sentar. Aí vamos convidar o pastor Maurício. Está ali atrás, né? Esses dias Deus tem falado conosco sobre a ministração da palavra através do livro. E Deus tem nos dito sobre os homens. As autoridades que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá nesta casa, né? Nós tivemos os primeiros capítulos, né? Quando nós abrimos essa série de mensagens, a pastora Eulália esteve conosco. Depois eu ministrei o primeiro capítulo do livro. Depois o pastor Ademir esteve nos abençoando, né? E logo em seguida o pastor Marcelo com a pastora Rosimeire, né? Nesse último mês. E agora nós estamos recebendo aqui o pastor Maurício, né? Nosso pastor oficial, né? E vai ministrar o 4º capítulo deste livro. E este é um homem que nós aprendemos a amar, amém? Isso, e está conosco tantos anos, eu sou suspeita para falar, né? Isso que eu falei, Gislaine, então, eu vou apresentar o Maurício. Eu falei, ele que você tem que apresentar, cadê Gislaine? Pastora Gislaine. Ela falou, ele que você tem que apresentar mesmo. Eu falei, tá. Então, Maurício, você já tem a liberdade, né? Ministrar as nossas mulheres, essas mulheres são suas ovelhas, não tem nem o que dizer, né? Mas a nossa gratidão, né? Por aquilo que você tem feito sobre nós como mulheres. Amém? 4º capítulo, o nosso chamado, tá bom? Quero agradecer o convite que a igreja nos fez para estar aqui nessa noite. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui foi domingo. Foi antes de ontem. Foi domingo.
Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha. Como são as coisas, né? Capítulo 4, vamos aplicar uma prova nesse instante. Todo mundo que leu o capítulo, tá? Duda, não? Não. Então nós não vamos fazer uma prova porque a Duda, ela não pôde estudar. Então deixa para lá. Quem leu sabe que a autora começa com uma história em que ela estava meio emburrada com um namorado quase noivo dela por causa de rafting. Ela gostava de andar de bicicleta, mas o namorado quase noivo, que depois se tornou marido, propôs que eles fossem praticar rafting. Você viu o que é rafting? Você foi ver o que é? Todas sabem o que é rafting? É mais radical. Eu tenho vontade de fazer também. Thalita, projeta para nós. Olha só que legal é rafting. E imagine o seguinte: casamento parece rafting. Casamento é assim, é emocionante igual rafting. Vamos ver como é que é. Vê que é para a família toda. Não tem idade. É um esporte tranquilo. Muito seguro também. Oi. Olha que tranquilidade. Presta atenção naquele homem que fica em último lugar lá. Tem um capacete de cor diferente. Legal, né? Isso aí é rafting. E se vocês quiserem praticar isso aí, vocês podem ir lá em Brotas. Esse aí é lá em Brotas, interior de São Paulo. Vocês podem ir em Jaciara. Jaciara também tem, aqui pertinho. Ou você pode fazer em casa mesmo. Por quê? No chuveiro. Casamento é igual rafting. É igual rafting. É para a família toda. Você viu que tem as criancinhas? Uma vez eu vi, se você procurar na internet, você vai ver bebê assim de 1 ano e pouco, 2 anos, participando também. É muito interessante. É seguro, é emocionante, igual família. É uma coisa maravilhosa. Você percebe que tem um homem que fica em último lugar, ele usa um capacete diferente, um colete diferente, porque ele está gritando com todo mundo dentro do barco. Todo mundo vira para a direita, aí todo mundo vai para a esquerda, para trás, para frente. E aí ele vai conduzindo, ele conhece o trajeto. E obedecer às ordens daquele homem é essencial para que você chegue viva no final. Vamos treinar isso agora? Eu sou aquele homem de capacete, tá? A hora que eu falar para a direita,
para a direita. Não precisa ficar de pé, não. No barco é sentado. Se você ficar de pé no barco, você cai. Tá? Tudo bem? Vamos lá, gente. Todo mundo coloca o capacete. Isso. Abotua aqui o colete, salva-vida. Beleza. Ok. Vamos lá. Vamos descer no barco. Agacha! Para trás! Para frente! Para a direita! Para a direita! Para a direita, isso. Para a esquerda! Para a esquerda de novo! Para frente! Isso. Alguém se machucou? É isso, casamento é isso. É só obedecer o marido, tá tudo bem. Esse é o resumo. Esse é o resumo do capítulo 4. Capítulo 4. Quase todas as mulheres são chamadas para o casamento. Quase todas, não são todas. Quase todas as mulheres são chamadas para o casamento. Sério, pastor? Sério. Mas isso é bíblico, pastor? É. Mateus 19, versículo 12, não precisa abrir, só anota. Mateus 19, 12, Jesus disse assim: alguns, tanto homens quanto mulheres, alguns são eunucos, aqueles que ficam solteiros, são eunucos porque nasceram assim. Outros são eunucos porque foram feitos assim pelos homens. Existe uma terceira categoria que são eunucos, não vão se casar, porque se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite e seja feliz. É possível ser feliz aceitando. Se você recebeu de Deus o dom é um presente de ser solteiro. Mas quase todas as mulheres são chamadas para o casamento. E todas as mulheres que foram chamadas para o casamento e entraram no casamento, também foram chamadas por Deus para um papel dentro do casamento, que é o tema deste capítulo. O papel de serem auxiliadoras. Não é o papel de liderar, mas auxiliar aquele que está liderando. O papel de auxiliadora das mulheres é diferente do papel da liderança dos homens no casamento. Mas é só isso, não precisa tremer de raiva, não precisa dar chilique, não precisa rodar nas tamancas, não precisa virar o tabuleiro, não. É só diferente, é papel diferente. Não é um papel inferior. E também não é um papel menos importante, é só diferente. Os homens são chamados para liderar e serem responsáveis pela liderança. E as mulheres são chamadas para auxiliar na liderança. Para que os dois, como casal, conquistem, atravessem o rio, os momentos calmos e os momentos turbulentos, sem problemas. E a família também possa chegar em segurança ao seu destino. Então o papel da mulher é o de auxiliadora. E o papel do homem é o da liderança. Qual que é mais importante, qual que é menos importante? Não, é igual. Em termos de importância, os dois papéis são iguais. Em termos de dignidade, os dois papéis são iguais. Eles só são diferentes. E você, mulher, aliás, você mulher, muitas mulheres entram em crise, porque Satanás as engana dizendo que é um papel inferior, e não é. O papel de auxiliadora é diferente. E a autora conta a história, que ela chegou para participar de um passeio desse de raft, muito contrariada contra o seu namorado, noivo, quase noivo, futuro noivo, né? E não ia ter brincadeira, não ia ter diversão, enquanto não houvesse submissão e auxílio naquilo. Alguém tem que liderar.
sem aquele homem sentado ali atrás, numa posição um pouco mais elevada, que conhece o rio e que tem uma palavra forte para indicar a direção, o que todo mundo vai fazer agora, o que todo mundo vai fazer daqui a pouco, todo mundo para baixo, todo mundo para trás, todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda, aquele barco não chega a lugar nenhum e torna-se muito perigoso. No casamento e na família é a mesma coisa. Se não tiver alguém com a liderança e uma palavra forte, o casal corre perigo, os filhos correm perigo, a família corre perigo, e esse barco não vai parar em lugar nenhum. Na página 119, para quem leu o livro, eu sublinhei a conclusão dela, da autora, da historinha que ela contou. Quando eu parei de resistir à liderança dele, nós dois nos divertimos no rio. E de fato eu amei fazer rafting. Quando eu parei de espernear, quando eu parei de reclamar e passei a seguir a orientação dele, aquele passeio ficou maravilhoso. Então, quando o homem cumpre bem o seu papel no casamento, e quando a mulher cumpre o seu papel, e eles param de discutir, e eles param de competir, o casamento torna-se uma aventura muito gostosa. Muito gostosa. Então, página 119 tem essa declaração dela. O casamento acontece a mesma coisa, quando o homem e a mulher entendem, quando o homem e a mulher executam bem os seus papéis, o casamento fica bem mais divertido e proveitoso para os dois. Aí na página 119 também, um pouco mais embaixo, a autora diz sobre o namorado, noivo, quase marido dela, que depois se tornou marido. Greg me deu 2 presentes, um amor pelo rafting e uma compreensão sobre a importância de liderar e seguir. Ambos os papéis são necessários para qualquer união entre os seres humanos. Líderes têm que ter pessoas os seguindo, ou eles não estarão mais liderando. E um seguidor compreensível e cooperador é tão necessário para o time quanto um bom líder. O casamento é um time. E se os dois não estiverem alinhados nos seus papéis, o casamento vai dar com um burro na água. E muitos casamentos fracassam por causa disso. Ou os dois querem liderar, ou os dois não querem liderar. E a briga é por causa da liderança. Em tempos difíceis, no casamento ou em qualquer outra área da vida, só uma pessoa pode tomar a liderança. Não pode ter 2 pessoas mandando. Quando há 2 pessoas, obrigado. Em qualquer momento, mas especialmente nos momentos difíceis do casamento ou qualquer atividade, tem que ter um líder. Tem que ter um líder, mas só pode ter um líder. Onde 2 mandam, nenhum manda. Ninguém manda.
Aqueles que estão sob a liderança de dois não sabem quem obedecer. E isso é bíblico. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Só dá para obedecer um. Então, no casamento, na empresa, num ônibus, seja onde for, só pode ter uma pessoa dirigindo. Só pode ter uma pessoa liderando. E no casamento, esse papel cabe ao homem. E a mim, pastor, mulher, qual que é o papel que cabe? Cozinhar, passar e lavar? Não. Cabe o de ser copiloto, de auxiliar aquele que está liderando, para que os dois, e não só ele, os dois e os filhos cheguem a alcançar todos os objetivos do casamento. Só o trabalho coordenado e sincronizado pode evitar o desastre. Então, em tempos difíceis, só uma pessoa decide. A decisão não pode ser democrática, porque a democracia toma muito tempo. E quando a decisão for tomada, a situação, o barco já entornou. Então, mulheres, você pode confiar em Deus, confie em Deus. E acredite, eu sei que é meio difícil, mas acredite, Deus capacitou os seus maridos a tomarem decisões quase sempre acertadas. Pastor, você não tem ideia de com quem eu sou casado. De fato, eu não tenho ideia com quem você é casado. Mas eu tenho ideia de quem te deu aquele homem. E como dizia a minha sogra, o homem que você tem era o melhor que Deus tinha para você. Você imagina só, hein? Não é isso que minha sogra amada dizia? Filha, o Maurício é o melhor de Deus para você. É o melhor que você merecia, era esse. Então, o seu marido era o melhor de Deus para você. Ah, mas não tinha? Tinha melhor. Tinha melhor, mas para você não. Deus escolheu esse marido. E Deus não erra. Deus não erra. Deus não falha. E você pode acreditar que Deus capacitou os maridos para quase sempre tomarem decisões acertadas. Ah, mas não é sempre? Não, pastor, não é sempre, porque não existe homem perfeito, especialmente os casados. Tá? Mas quase sempre. Porque vem deles? Não, vem de Deus. Deus colocou a liderança na mão do homem. Então você pode, mesmo que você não confie no seu marido, confie em Deus, te deu este marido, ok? Diferente, Deus não te feita de neurônios ativos, e as mulheres mais matéria branca, responsável pela comunicação entre diferentes áreas do cérebro. No geral, o cérebro das mulheres parece mais complexamente enrugado, sugerindo que há mais estruturas neurológicas complexas, como pesquisadores da UCLA descobriram. Homens e mulheres parecem usar diferentes partes do cérebro para decodificar memórias, sentir emoções, reconhecer faces, resolver certos problemas e tomar decisões. De fato, quando homens e mulheres de inteligência e aptidão semelhantes atuam igualmente bem, o cérebro deles parece ter abordagens diferentes, como se a natureza tivesse modelos diferentes para resolver esses problemas. Foi isso que divulgaram os pesquisadores da UC nessa universidade. Diante do mesmo problema, homens e mulheres conseguem resolver o problema,
mas de forma diferente. Os dois são capazes. Só que enquanto o homem resolve de um jeito, a mulher resolve de outro. Mas os dois resolvem. Os dois resolvem. A solução do problema acontece na cabeça do homem e da mulher. Pode ser que a execução da solução do problema, só uma mulher consegue. E pode, mas chegam. Na página 106, para não ter problema, a mesma pouca coisa não, falta muito. A auxiliadora capaz, igual em capacidade, auxiliadora com a mesma honra, auxiliadora com a mesma dignidade, auxiliadora com a mesma importância. É muito legal isso. Então as mulheres como auxiliadoras não são, biblicamente, não são em nada menores do que os homens. Não são. Só que o feminismo, a seita feminista, plantou uma armadilha no coração das mulheres. É que deu às mulheres permissão para importunar e criticar seus maridos, além do suportável para qualquer ser humano. Na página 132, a autora diz assim: o movimento feminista, que eu vou chamar de seita, tá? A seita feminista introduziu uma quantidade inacreditável de tensão nos relacionamentos entre os homens e mulheres. O feminismo deu às mulheres a permissão para importunar e criticar os maridos, o que a maioria das mulheres pode fazer facilmente, sem qualquer permissão especial. O legado do movimento feminista foi tornar o lar, que deveria ser um lugar de cooperação, numa esfera de competição entre homens e mulheres. Na ideia de Deus, no plano de Deus, o lar é um lugar de cooperação entre marido e mulher. O homem liderando e a mulher auxiliando, e os dois navegando tranquilo e conduzindo a família a portos seguros. Mas aí entra na seita feminista, e o que era um ambiente de cooperação torna-se um ambiente de competição. Dados alarmantes sobre casamentos e divórcios atestam que as mulheres é que iniciam a maioria dos divórcios. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, você pode dar uma pesquisada no Google e você vai ver que a maioria, comprovada pelas estatísticas do IBGE no Brasil, por exemplo, eu andei olhando, a maioria dos divórcios, quem pede não é o homem, é a mulher. E os homens divorciados cometem um sexto sentido maior que a razão. É isso. Vocês têm um tal de sexto sentido maior do que a nossa razão. Então vocês nos ajudam a tomar decisões acertadas. Vocês não podem tomar decisão. Ah, isso é machismo. Não, isso é Bíblia. Mas vocês nos ajudam a tomar decisão acertada, porque vocês veem além do alcance. Vocês têm uma percepção que nós não temos. E aí, a segunda coisa é que vocês nos encorajam a prosseguir naquele caminho, na decisão que foi tomada. Sem este incentivo de vocês, os homens vão parando no meio do caminho. É vocês que incentivam, falam, vai lá amor, vai lá bem, vai lá querido, se chegar à noite tem gelatina, né? Ou qualquer outra coisa. Vocês incentivam a gente.
Então vocês nos ajudam a ver aquilo que nós não conseguimos ver. E vocês nos incentivam a continuar quando nós queremos desistir. É verdade que muitos homens falham, muitos homens. Quer dizer, eu já ouvi falar, não conheço nenhum, né? Que muitos homens falham no papel da liderança humilde, sacrificial e amorosa. A liderança do homem tem que ser humilde, sacrificial e amorosa. E eu nem precisava dizer isso duas vezes para vocês, porque isso aqui é a mensagem para os homens. Tá, é verdade, tem muitos homens que falham nisso, muitos homens. Mas também é verdade que muitas mulheres falham. Chegou para a mulher e sentenciou: tu seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te persuadir. Tu seguirás desejando persuadir o seu marido em tudo, mas ele é que te dominará, é ele que tem a liderança. E vamos e venhamos, é ou não é essa a briga das mulheres casadas, querendo persuadir os homens em todos os detalhes de tudo quanto é coisa? Não é? É. Se você concorda, respira. É isso. É. A submissão das esposas está muito ligada ao papel do marido, de amar e servir. Liderança significa serviço. Não é privilégio. Liderar não é privilégio, liderar é servir. Só há briga por causa da liderança porque o mundo deturpou o conceito de liderança. Para o mundo, liderar significa ser servido, ter privilégios. Mas para Jesus, para Deus, não é assim. Quem quiser ser o maior, deve servir todos. Jesus diz: eu, o Filho do Homem, veio para servir e não para ser servido. Quando nós entendemos o conceito de que liderança na Bíblia é servir, aí acaba a briga. Quando você entender que o seu marido foi designado por Deus para servir você e seus filhos, a família, aí você para de brigar. Tá, é verdade que muitos homens não entendem isso, mas tem que entender. Mesmo que o homem falhe em seu papel, falhe de falir, de falhar em seu papel, o chamado da mulher para ser auxiliadora não muda, o chamado permanece. De fato vai ficar um pouco mais difícil, mas isso não anula o chamado de Deus para vocês, mulheres. Os homens são ensinados que eles são responsáveis pela vitalidade e frutificação espiritual da família. E a liderança do homem tem a intenção de dirigir a família em direção a Cristo. E a liderança não é para a própria glória do homem, para benefício pessoal do homem, mas para servir os propósitos de Deus para a família. Então, a submissão, e isso é muito interessante, a submissão tem muito mais a ver com querer ser submissa do que conseguir ser submissa. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Olha que coisa interessante.
Deus está observando o coração de vocês. E Deus não está muito preocupado se você está conseguindo ser submisso. Porque na verdade isso é impossível. Quando o pecado entrou na raça humana, tornou impossível algumas coisas. O que Deus está procurando no coração de vocês é se vocês têm o desejo e a vontade de ser submissa, mesmo que não estejam conseguindo. Deu para entender? É mais ou menos como nós fazemos com os nossos filhos. O nosso filho que tentou, não conseguiu. Entra com a vontade de ser submissa, e o Espírito Santo entra com o poder, com a capacidade de ser. Porque em você não há essa capacidade, não tem esse poder. Porque você é ser humano. Então Deus só está procurando a orientação do marido, uma disposição de se render, mesmo sem obedecer, porque ali ele está em pecado. Mas aí, Senhor, eu quero, eu desejo, eu anseio obedecer o meu marido, porque o Senhor pede isso de mim, mas nesta área eu não posso. Mas assim que o Senhor operar uma transformação na vida do meu marido nessa área, alegremente me submeterei a ele. Nós não temos a delicadeza feminina, só a rudeza masculina, pois facilmente extrapola para a direção e o roubo da liderança, que jamais deve sair das mãos do homem. Por exemplo, lá em casa, todo dia, das 9 da manhã às 11 da manhã, a hora que a Ivani levanta, eu já fiz o café, já quase terminei de lavar a louça, ela senta ali na mesa para tomar o café dela, fala: numa pessoa divorciada feliz. Aquela pessoa que está infeliz é que a infelicidade permanece mesmo depois do divórcio. Conclusão: o divórcio não é a solução divorciada. Mas o divórcio não vai resolver o problema da infelicidade. Na página 143, mais para o finalzinho, a autora diz que o mandamento de Tito 2, de que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas como amar seus maridos, porque amar o seu marido é uma coisa que se aprende, viu? Ah, mas quando eu namorava eu já... Não, você gostava, você estava apaixonada. Amar vem depois do casamento para valer. Quando você come aquele saco de... Quando Deus te dá uma ordem, um mandamento, Ele vai dar capacidade para vocês, porque não há. Mesmo que vocês sejam bonitas, espertas, têm delicadeza, têm visão, capacidade de persuasão, o que realmente conta é a capacidade de Deus sobre a vida de vocês. Sabe que nenhuma mulher tem um marido que nunca lhe dará razão para reclamação. Não existe homem perfeito, principalmente os homens casados. Então, para ser uma auxiliadora idônea, a mulher terá que lutar contra a sua tendência natural de ocupar sua mente com as fraquezas do seu marido. A esposa deve fazer a escolha espiritual todo dia de focar nas qualidades do seu marido, em vez de focar nos defeitos do seu marido. Interessante isso. Na página 147, ela diz assim: o tempo virá em que você poderá tratar as fraquezas do seu marido,
mas só depois de você ter estabelecido uma firme base de amor e encorajamento ao seu marido. É aquela famosa regra do 4x1. Você já deve ter ouvido falar da regra 4x1. Que regra é essa? Se você tem uma crítica para fazer, antes disso lance 4 elogios. Então, para você fazer uma crítica, e essa crítica ser bem aceita, você prepara o terreno com 4 elogios antes. E aí então você poderá tratar as fraquezas do seu marido. Mulheres, ocupar a sua mente com as fraquezas, as falhas do seu marido, não fará com que elas vão embora. Pensar regularmente de maneira negativa sobre o seu marido aumenta a sua insatisfação com ele. E se você começar a afirmar, a focar nos pontos fortes do seu marido, provavelmente você vai reforçar e edificar aquelas áreas na vida dele que você aprecia. E vai motivar você, e vai motivar o seu esposo a buscar a excelência do caráter dele nas outras áreas. Tem a palavra de um homem aí que diz assim: os homens reagem bem aos elogios. Quando alguém os elogia, eles querem manter a opinião positiva daquela pessoa. Sabe por quê? Você sabe que eu lavo louça todo dia de manhã, menos essa semana passada, né, amor? Mas eu lavo louça todo dia de manhã. Ah, você gosta de lavar louça? Eu detesto lavar louça, mas eu gosto da Ivanir. Então eu lavo louça. Mas sabe um dos motivos pelo qual eu lavo louça? Porque eu sei que nas terças-feiras que vocês estão aqui e eu não estou aqui, ela fala assim: meu marido lava louça. E eu sei que ela me elogia. E aí então eu quero que ela permaneça me exibindo para vocês. Então eu continuo lavando louça. Ah, isso é manipulação. Não é manipulação. Isso é o quê? Persuasão. Como eu sei que isso alegra o coração dela e ela me exibe, meu marido é maravilhoso, além de lindo, é maravilhoso, lava louça. Eu permaneço lavando louça. E quero melhorar em outras coisas. Por exemplo, essa semana eu vou consertar aquele chuveiro, amor. Vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou chamar o Robson. Amém. Obrigado. Vai ter gelatina? Ok. Ser uma auxiliadora idônea é uma arte, é uma ciência, é uma mistura bem equilibrada de encorajamento, correção, conselho, apoio e respeito. É para isso que vocês foram chamadas. Este é o chamado de Deus para a vida de vocês dentro do casamento. Gostaria que vocês pensassem, tudo isso é uma guerra. Satanás está contra a gente. Satanás está contra o casamento, contra você, contra o seu marido, contra os seus filhos. Eu queria que você pensasse na letra dessa música que a Ellen vai cantar agora. Pense em tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que você leu e na letra dessa música. Depois nós vamos orar. Boa noite. Vamos nos colocar em pé. Já estou bastante tempo sentada, né? Gostaria que vocês acompanhassem também a música.
cabeça a coroa, na mão a espada, cinge os lombos de força e luta pela sua casa, pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada, princesa do reino e guerreira ousada. Na cabeça a coroa, na mão a espada, cinge os lombos de força e luta pela sua casa, pra fazer a diferença. Por Deus foi chamada, princesa do reino e guerreira ousada. Mas em meio à batalha ela se feriu, seu coração foi golpeado e ela quase desistiu, e já não se via mais através dos olhos do Pai. Mas é chegado o tempo de restauração, de receber uma nova unção e prosseguir. Oh, oh, princesa, guerreira, Deus te deu uma coroa e uma espada. Princesa levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai em frente, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai. Não se renda, não se entregue, acredite, você consegue, a vitória é sua. Oh, não temas, não pare, avance, declare que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na sua casa, na sua família. Princesa, guerreira, Deus te deu uma coroa e uma espada. Princesa amada, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai em frente, levante essa cabeça, senão a coroa cai. Use a sua espada, Deus é contigo, vai. Nós queremos, ó Senhor, louvar o Teu nome. Muito obrigado, ó Senhor, pelo amor que Tu tens por nós. Muito obrigado, ó Senhor, pela vida de cada mulher aqui presente, todas elas, desde a mais nova até a mais velha. O Senhor tem planos maravilhosos na vida de todas elas e na vida de cada uma delas, ó Pai. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque aquelas que o Senhor chamou para o casamento, quase todas estas, o Senhor também as chamou para a submissão e para serem auxiliadoras idôneas
num projeto maravilhoso e eterno, chamado família. Nós pedimos ao Pai que o Senhor ajude todas elas a entenderem todos os esforços, ó Pai, desta seita feminista que tenta tirar delas aquilo que o Senhor planejou que elas tivessem. Uma feminilidade segundo os teus propósitos, ó Pai. Uma feminilidade radical que trará para cada uma delas satisfação como jamais experimentará em qualquer outra ideia ou qualquer outro plano. O Senhor tem planos tão perfeitos para nós, para as nossas casas, nossas famílias, ó Pai. Planos maravilhosos para o homem, para a mulher, para os filhos, ó Pai. E o Senhor deseja que andemos nos teus caminhos. Pedimos então, ó Pai, que o Senhor dê a cada uma o discernimento do Espírito Santo, para que elas possam identificar toda ideia maligna que vai contra os teus planos. E que elas tenham sabedoria para rejeitar toda ideologia que vai contra a perfeição dos teus planos, ó Pai. Que elas possam entender em toda a plenitude que o Senhor as chamou para serem auxiliadoras idôneas e que há diferença sim entre homens e mulheres, mas essa diferença não significa, ó Pai, inferioridade, que elas são iguais, totalmente iguais em honra, respeito, dignidade e capacidade, ó Pai. Peço que o Senhor as ajude a ajudarem, auxiliarem seus maridos, para que liderem a família de uma maneira amorosa e sacrificial, não para o bem de si mesmo, mas para o bem das suas mulheres, e para o bem dos seus filhos, para o bem de suas famílias, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar-se. Então, queridas, chegamos ao final, né? Nessa palavra, isso chegou no seu coração? Amém? Né? Às vezes é difícil, mas é assim que Deus nos chama, né? E você lembra que você é princesa, mas você é guerreira, né? Você consegue vencer os dias difíceis, né? E chegar vitorioso ali. Mas eu quero só avisar você, nós temos na próxima quinta-feira, né? Sempre na semana do nosso culto com mulheres, na próxima quinta nós temos um tempo de oração, de intercessão aqui. Nós temos toda quinta, né? Toda quinta nós temos intercessão a partir das 2h, que são as quintas de oração, onde nós estamos intercedendo por filhos, né? Filhos espirituais, filhos biológicos, uma intercessão assim, que a igreja está aqui aberta e você pode entrar, e várias mulheres têm vindo, graças a Deus tem aumentado, né? O número dessas mulheres que participam aqui, e a maior interessada pela solução do seu problema é você mesma, tá? Nós oramos por você, mas você precisa entrar por essa porta, e aqui vai estar esse ambiente de adoração, de música, e você pode orar ao Senhor, leia a sua Bíblia, você vai profetizar aqui, e você vai buscar o Senhor, todas as quintas-feiras, né? Mas na quinta-feira do nosso culto, igual nós tivemos agora, hoje, terça-feira, o nosso culto, na próxima quinta, amanhã, né, quarta, quinta-feira, às 17h, nós temos aqui uma intercessão coletiva, onde nós vamos estar juntas, tá? É uma vez no mês. E aí você tem uma causa, olha, pastor, eu estou com um filho, com uma dificuldade, eu quero alcançar para Jesus essa pessoa. Eu estou com um filho nas drogas, eu estou com filhos distantes do Senhor, eu tenho uma pessoa que está enferma, eu tenho um casamento destroçado e meus filhos estão em risco nesse lugar, nessa família. Olha, eu tenho isso, eu tenho visto a situação dos meus vizinhos, dos filhos de outros filhos, né? De outros pais.
então você vem com esta causa diante do Senhor. Né? A gente tem tido aqui pessoas com crianças enfermas, com adultos, então a nossa intercessão aqui. Então você vai chegar aqui às 17 horas, e aí vai ter alguém dirigindo o primeiro momento, né, liberando a palavra, e então, depois disso, nós vamos fazer um tempo de clamor ao Senhor por essas vidas. Então, nós já tivemos uma semana assim, foi tremendo. Quem esteve aí? Então, não foi bom? Maravilhoso. Então, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista daqueles que o Senhor tem dado para você, ok? Estava falando com o pastor Ademir agora à tarde ali, ele falou assim, eu ouvi uma palavra e diz assim, não tem lei que possa impedir que um pai lute pelo seu filho. Não tem lei que pode parar você. Então você tem um filho lá que está escolhendo ideologias, está escolhendo as coisas erradas, clame ao Senhor. Busque diante de Deus. Não aceita que aquilo vai ser assim, que não tem mais jeito, que a pessoa não quer. Não importa, queridos, como eles estão. Creia somente e vamos clamar, porque nada pode interromper a oração de uma mãe intercessora na presença do Senhor. Tá bom? Então você venha, quinta-feira às 17 horas nós estaremos aqui com esse propósito. Tá? Também neste culto de terça-feira, talvez você está aí sentado e você quer entregar uma oferta de adoração, de música cantada ao Senhor. E você adora lá na sua casa, né, pastora Gislaine? E você está entendendo que Deus quer que você entregue uma adoração aqui. E aí você vai fazer algo, né, bem especial. Mas você precisa de ajuda. Ou você tem uma timidez ou algo aí, então você vai falar com a pastora Gislaine. Ela vai até, se você tiver dificuldade até para ensaiar, ela pode te ajudar. Ela mesmo já colocou à disposição para isso. E você tem a oportunidade neste culto de adorar ao Senhor e fazer a sua oferta de louvor, de adoração, servindo ao Senhor com a música. Amém? Então, às vezes você fala assim, eu não sou cantora, porque a Ellen, ela é da música, né? Não é isso, né? É aquela que é chamada, que Deus pediu. Nós tivemos aqui, nesse culto, várias ou algumas mulheres que foram chamadas para dança. No culto de mulheres. Mulheres que foram receber uma palavra para entregar aqui. Você chega para a gente e diz, olha, pastora, estou recebendo aqui uma palavra e quero compartilhar com as irmãs. Tem um testemunho de vida do que Deus fez comigo. Então, nós vamos inserir você neste culto e ali nós vamos adorar juntos, celebrar e afirmar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na sua casa. Tá bom? Então, vamos ficar de pé, vamos orar aqui, vamos entregar a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. E assim nós vamos terminando esse culto. Bom que você veio, a gente fica feliz. Deus, muito obrigada por esta noite na tua presença. Por essas mulheres todas reunidas com um só propósito. Ouvir a tua voz e entrar em obediência. Que, Senhor Deus, esse tempo na tua presença aqui firme a nossa identidade de filha. Firme o propósito do Senhor de sermos mulheres sábias nas nossas casas, Deus. Aquelas que já estão casadas e aquelas que ainda terão seus maridos, ó Pai. Que elas aprendam hoje para que vivam uma vida que agrade o teu nome e tenha a sua casa em paz. Tenha um lar, Senhor, na sua casa. Então nós abençoamos cada uma delas em nome de Jesus. E desejamos assim, Senhor Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, a unção do teu Espírito Santo venha sobre nós para que sejamos cada dia mais sábias na tua presença. Obrigada por esta noite, nós te adoramos. Obrigada, Deus, por este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Dá um abraço aí em quem está pertinho de você, tá bom? Abraça forte e aí, então nós vamos terminando assim. Deus abençoe.